Pai do Senhor, meus irmãos, amados, estamos aqui mais uma vez nesta noite para cultuarmos ao nosso Deus. Eu espero que vocês estejam bem, seus familiares, todos com saúde, e que possamos, nessa hora que vamos passar aqui, nós podemos assim então alegrar o coração de Deus com os nossos louvores, e eu creio que em seguida Ele estará nos alegrando com a sua palavra. Vamos orar a Deus. Quero apresentar todos os irmãos que estão chegando, os que já estão logados, para que Deus nos dê graça e que essa palavra fale ao coração de cada um de nós. Amém? Curve sua cabeça, se você puder, juntamente comigo. Querido e eterno Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por mais uma noite estarmos aqui na Tua presença e podemos estar Te prestando este culto e adoração, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor abençoe os nossos irmãos, ó Pai, que estão assim nos ouvindo, os seus familiares e todos aqueles que necessitam assim de uma palavra, ó Pai, o qual o Senhor tem colocado aos nossos corações. Eu te peço que Teu Espírito Santo tenha primazia aqui neste lugar agora, que não venhamos ser eu, Senhor, ou nós, mas que seja o Teu Espírito usando para falar a necessidade do Teu povo neste momento, Pai. Que o Senhor abra as portas que estão fechadas, as portas de emprego, Senhor, essa pandemia que está acontecendo no mundo, meu Pai, que o Senhor nos guarde, guarde os nossos familiares diante da Tua presença. Deus amado, Pai querido, fica conosco, abençoando a cada um de nós neste momento, em nome de Jesus. Amém? Vamos ouvir agora, irmãos, dois louvores pelos nossos irmãos, né? Nossa irmã Andréia e o nosso irmão Mário estão assim adorando a Deus juntamente conosco. Se você puder também aí, adore junto, em nome de Jesus. Aleluia, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 15, Walk on Second Day. Longe do meu
demoram a passar. Muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti, espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer, e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe abraço meu, pois na tua vida cuido eu. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a sorrir. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim, comece a sorrir. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Muito bons louvores, né, amados? Pegue sua Bíblia. Abra em Efésios capítulo de número 5. Nós vamos meditar aqui em alguns versículos.
O tema dessa noite que eu quero abordar juntamente com os irmãos, que Deus colocou em meu coração, é passos para mudar uma realidade. Efésios capítulo 5, vamos ler apenas alguns versículos aqui, os irmãos acompanhem, que diz assim o apóstolo Paulo aos irmãos em Éfesos: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como os filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amém? Até aqui, irmãos. Vamos meditar aqui nesta noite sobre esse tema, passos para mudar uma realidade. Uma das coisas mais difíceis para os seres humanos fazer é mudar. Eu creio que talvez todos ou algumas pessoas já mudaram, ou já se mudaram de casa, e vê quão trabalhoso é, quão difícil é, e procuram ficar no mesmo lugar e não ficar frequentemente mudando, porque é difícil. É difícil, mas isso não quer dizer que as pessoas não queiram mudar. Basta olhar ao seu redor. Quantas pessoas você conhece que estão insatisfeitas com alguma coisa em suas vidas? Quantas pessoas você conhece que quer mudar coisas como o peso, a cor de cabelo, o emprego, enfim. Além desse tipo de coisas, quantas pessoas você conhece que querem mudar algo substancial em suas vidas? Como melhorar sua atitude ou gastar mais tempo de qualidade com seus entes queridos? Mesmo com as melhores intenções, a mudança ela foge de nós. Isso porque quando se trata de uma mudança verdadeira, positiva e duradoura, o único roteiro certo é seguir o de Deus, o seu propósito para nossas vidas. Contudo, aqui essa parte é surpreendente. Se você está vendo isso, então é porque Deus está lhe convidando para uma mudança na sua vida de uma maneira incrível. A pergunta é: como podemos conseguir essa mudança? O apóstolo Paulo aqui, ele escreveu uma seção inteira das Escrituras sobre 3 elementos essenciais para a verdadeira e duradoura mudança espiritual. Essas 3 coisas vão nos ajudar a começar a mudar nossas vidas. Agora é a hora de Deus proporcionar a você e a mim a oportunidade de descobrir um novo rumo na vida e começar a segui-lo. Andar prudentemente, saber onde está indo. O primeiro passo para uma mudança significativa na vida é o seguinte: devemos andar prudentemente. Paulo escreveu aqui no versículo de número 15 que ele diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios,
e sim como sábios. Ou, parafraseando, não andar zigue-zagueando, não andar à deriva, não caminhar a esmo pela vida. Ele diz que nós devemos andar com propósito, prudentemente. Prudentemente não é uma palavra que usamos com frequência. Por isso pode ser difícil de entender o que Paulo está dizendo aqui. A palavra grega aqui denota um termo contábil, referindo-se à precisão e à contagem acurada. E tudo diz respeito a termos certeza de andarmos, vivemos com movimentos precisos e calculados. Andar a pé é algo que todos nós fazemos diariamente, seja pouco, seja muito, seja longa ou pequena distância, seja fora ou dentro de casa. Há uma metáfora aqui, como em todas as escrituras, quanto ao nosso modo de vida, como vivemos. Levando em conta essa analogia, vamos mudar um pouco a nossa perspectiva. Aqui vai uma pergunta para nós, amados. Você já tentou andar ou se movimentar no escuro? Não é nada fácil. Há armadilhas e perigos quando você não pode ver onde está indo. Agora pense, nesse mundo que nós vivemos hoje, em termos espirituais, esse é um mundo obscuro. Paulo está nos advertindo aqui para que não andamos segundo o rumo deste mundo de escuridão. Temos de prestar atenção e manter o foco em que estamos fazendo. Um pouco antes mesmo, nessa mesma sessão, no versículo 8 aqui, Paulo escreve assim: outrora ereis trevas. Antes de Deus começar a trabalhar conosco e abrir as nossas mentes para a sua verdade e o seu caminho de vida, nós caminhávamos naturalmente na escuridão. Paulo conclui o pensamento nesse versículo, dizendo-nos para andarmos como filhos da luz. Então precisamos fazer um importante questionamento. Eu ainda estou apenas perambulando e tropeçando na escuridão? Ou estou andando sabiamente como um filho da luz? Como andar como filhos da luz? Então, como podemos andar como os filhos da luz? Fazemos isso ao ter o propósito e a direção de Deus em nossas vidas e garantindo que ambos façam parte dos nossos objetivos pessoais. Quando aprendemos a andar prudentemente, observamos que isso tem a ver com nossos hábitos e ações cotidianas. Tudo diz respeito a como vivemos a nossa vida. Provérbios 14:15, ele reflete essa ideia, quando ele diz: o inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Esse versículo está na Efésios 14:15, aqui eu tirei da NVI, Nova Versão Internacional. Em outras palavras, quando você estiver pronto para mudar a sua vida e viver de acordo com o caminho de Deus, quando estiver pronto para se render completamente a Ele, eu disse completamente a Ele, Ele vai começar a trabalhar na sua vida. Porque nós vamos começar a viver segundo as suas instruções e leis, como ensinado aqui na Bíblia. Então, você vai começar a analisar cuidadosamente para onde está indo e como e onde pisa. Até que Deus comece a trabalhar conosco, não estamos preocupados por onde ou como estamos andando. As pessoas que Deus está chamando, no entanto, devem viver e andar com propósito e precisão. Através do profeta Jeremias, Deus nos diz que devemos ter um rumo na vida. O homem é incapaz de traçar o rumo de sua vida.
Eu sei que o homem não pode planejar o futuro. Jeremias 10, 23. Ele está nos dizendo que se contarmos apenas com as nossas próprias decisões, raciocínio e lógica, ficaremos em apuros. Por isso que muitas vezes vemos fracassar os nossos esforços sinceros para mudar. Porque Deus não faz parte do plano. Se você pensar seriamente em mudar, então você precisa ter Deus como centro e objetivo desse processo. Você tem que crer nele e começar a fazer o que ele diz. Em suma, aqui o primeiro passo para começar a mudar nossas vidas é andar prudentemente. Ou seja, viver com propósito e permitir que Deus guie nossos passos. E quando ele diz redimir o tempo, usar o seu tempo com sabedoria. Em seguida, o apóstolo Paulo apresenta um segundo requisito essencial para fazer grandes e importantes mudanças na vida. Ele escreve aqui em Efésios 5 que os cristãos podem ter o foco para estar remindo o tempo, porque os dias são maus. Quando olhamos para o mundo ao nosso redor, com seus problemas, dor, tragédias que vemos, torna-se muito difícil argumentar contra o que disse Paulo. Os dias são maus. Simplesmente é um fato da vida que vivemos em um mundo mau. Tudo que você precisa fazer é ligar a televisão, ver os noticiários e ver todas as coisas terríveis que estão acontecendo. Mas Paulo está preocupado apenas em dizer que o mundo é mau. Ele nos aponta para algo que precisamos fazer. Precisamos entender que agora é a hora de fazer grandes mudanças na vida. Esse é o momento. Como diz o velho ditado, não há tempo como o presente. Isso é muito verdadeiro quando se trata de fazer grandes e importantes mudanças na vida. E não devemos postergar. Não podemos nos dar ao luxo de esperar. Precisamos remir o tempo. Mas o que isso significa? O dicionário grego de Tyler, ele diz o seguinte, que a palavra grega traduzida aqui como remir pode significar adquirir de novo ou, nesse contexto que estamos lendo, usar de maneira sábia e sagrada todas as oportunidades para fazer o bem. Esse é um conceito incrível, não é? Não é mesmo? É incrível poder escolher sabiamente o que fazer com o nosso tempo e poder nos dedicar a um propósito sagrado. E é interessante que muitas vezes nós não fazemos muitas coisas porque falamos que não temos tempo. E quando você olha em Eclesiastes capítulo 3, que a maioria de nós conhece, ele diz que há tempo para todas as coisas. Mas é que nós aplicamos muito tempo, talvez em coisas que não têm significância, e deixamos passar muito tempo em coisas que fazem a diferença. Então Paulo aqui ele está dizendo que temos que deixar de gastar o nosso tempo com atividades inúteis, para usá-lo em objetivos valiosos e duradouros. O ponto aqui, irmãos, é usar o nosso tempo com sabedoria. O tempo, ele é uma coisa que não volta mais atrás. Não tem como. O ontem é passado, o hoje é presente, amanhã é o futuro. E tudo faz parte do tempo. Não fique preso ao tempo passado, porque isso pode te trazer depressão. Não fique preso ao tempo futuro, porque isso pode te criar expectativas. Mas viva o presente.
Viva o hoje, viva o agora, viva esse momento que Deus está conosco, falando comigo e com você. A Bíblia diz para a gente não se preocupar com o amanhã, basta cada dia o seu mal. Então o tempo, amados, é algo que muitas das vezes ele passa desapercebido em nossas vidas e precisamos prestar muita atenção como é que estamos gastando esse tempo, essa oportunidade que Deus nos deu. A vida ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim. A gente não sabe se estamos no meio, se estamos no fim, mas nós sabemos que começamos. E quando vai terminar só Deus sabe. Aproveite o tempo. Aproveite o tempo. Isso é muito precioso. E não tem dinheiro que pague isso. Então, irmãos, quantas vezes você já sentiu que perdeu seu tempo com atividades que realmente não valeu a pena? Então, muitas vezes ocupamos nossas vidas com atividades improdutivas e com coisas alheias às nossas prioridades. Deus diz que temos que sair dessa situação em um sentido espiritual e começar a usar o nosso tempo com coisas melhores e mais produtivas. Isso não quer dizer que simplesmente devemos ignorar todas as coisas normais da vida que ocupam o nosso tempo. Tipo, vamos à escola, trabalhamos, constituímos e cuidamos de uma família, nos aposentamos, cuidamos da saúde e eventualmente morremos. Isso é um padrão de vida normal. Todas essas coisas são naturais e a maioria é boa. Mas existe uma maneira de viver uma vida normal e ter certeza de remir o nosso tempo? Eis aí uma boa pergunta. Existe alguma maneira de aproveitar as oportunidades, entendendo que agora é a hora de mudar nossas vidas, seguindo e obedecendo fielmente a Deus? Isso é o que o Paulo está dizendo aqui em Efésios. Podemos viver, sim, uma vida normal e ainda usar sabiamente o tempo que temos para honrar a Deus. Deus está nos desafiando a agarrar todas as oportunidades. Ele nos desafia a usarmos o nosso tempo para realizar grandes mudanças em nossas vidas, aproveitando cada oportunidade para crescermos espiritualmente. Podemos usar o nosso tempo com sabedoria, como para edificar a nossa família, guiar os nossos filhos para que conheçam e sigam o caminho de Deus. Quando remimos o tempo, não nos comprometemos a utilizar o nosso precioso tempo com Deus, orando, estudando a Bíblia. Eu quero te convidar nessa noite para que você faça essa mudança. Mudança, que eu disse no começo, não é fácil. Toda a mudança gera desconforto. Mas tire um pouco mais de tempo para Deus, para meditar na sua palavra, para ver verdadeiramente, ouvir a voz de Deus. Muitas vezes a gente, por não estar dando esse tempo precioso a Deus, não estamos mais sensíveis à voz do Espírito Santo. Tire um tempo, acorde cedo, 5 minutos antes, 10 minutos, fale com Deus ali à beira da sua cama, e todo o seu dia vai ser maravilhoso. Vamos aproveitar cada dia, cada momento, cada instante, porque quando você não é gastar o tempo com Deus, eu digo, é você estar investindo o seu tempo com Deus. Quando você investe, você tem um retorno. Comece a orar um pouco mais. Aproveite essa situação que Deus nos colocou, o mundo inteiro, e
chega a Deus, busca mais Ele. Esse é o momento, quer mudar? Essa mudança tem que começar de mim e de você. Esse compromisso precisa ser inabalável e imutável. Muitas vezes isso significa ter de sacrificar algumas áreas das nossas vidas. Às vezes temos que deixar atividades, por exemplo, como assistir TV ou até mesmo navegar na internet. Essas coisas não são propriamente ruins, mas temos que colocar Deus no topo da nossa lista de prioridades. Às vezes gastamos 2, 3 horas nas redes sociais e não conseguimos ficar lendo 10 minutos a Bíblia. É interessante isso, né, irmãos? Para nós podermos fazer isso, isso requer um sacrifício, porque é mudança, lembra? Mudança é sacrifício, mas um sacrifício por lado bom. É importantíssimo zelarmos e nos comprometermos de verdade, em usar o nosso tempo com sabedoria, para que ele seja o mais produtivo possível. Devemos refletir seriamente em uma mudança de vida, assumindo a responsabilidade por aquilo que fazemos e como gastamos o nosso tempo. Quando mudamos e alinhamos os nossos valores com os de Deus, então começamos a remir o nosso tempo e a dedicá-lo ao sagrado propósito de desenvolver um relacionamento íntimo com Ele. Devemos nos animar com a ideia de fazer valer a pena cada minuto das nossas vidas e aproveitar todas as oportunidades. Recapitulando aqui, o segundo elemento essencial para uma verdadeira mudança é remir o tempo. Abandonar as coisas que desperdiçam seu tempo e dedicar todo o tempo quanto possível ao seu relacionamento com Deus. Não viva sem rumo ou propósito. Não espere para ter um relacionamento com Deus quando as coisas estiverem difíceis. Tenha um relacionamento com Deus. É isso que Ele quer de mim e de você. Deus tem saudade de ouvir as tuas orações. Lembra como você orava, como você falava com Deus, como você chegava alegre na igreja e da igreja na sua casa. Deus, irmãos, está nos trazendo à memória nesse tempo que quer um relacionamento íntimo entre nós e Ele. Isso é necessário, porque nós não sabemos, irmãos, o que nós vamos enfrentar, mas quando estamos preparados em Deus, Deus nos dá graça, nos dá força. Conhecer a verdade do Senhor e entender o seu propósito. Levar a sério o objetivo de realizar mudanças significativas e nunca parar de mudar, mas mudar para melhor. Às vezes as pessoas estão tanto tempo na igreja e não tem nenhum crescimento espiritual. Passam anos e anos a fio e são as mesmas pessoas. Precisamos melhorar, precisamos mudar. Por isso tem os ensinamentos, as doutrinas, as escolas dominicais, e colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos, irmãos. Eu sempre disse, e vou continuar falando, que para ser igual a todo mundo é fácil. Difícil é ser diferente. É para isso que Deus nos chamou. Sal da terra e luz do mundo. Ser diferente e fazer a diferença. Paulo revela aqui em Efésios 5 o seguinte: por esta razão não vos torneis insensato, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Ele diz que se vamos levar a sério as mudanças em nossas vidas, então precisamos entender a Deus e o que Ele quer para nós. Eu acho que é justo dizer que a vontade do Senhor é como roteiro para a nossa vida. É o que nos mostra como percorrer esse caminho da vida com propósito. Assim não vamos andar às cegas.
A vontade do Senhor nos diz para onde estamos indo e como chegamos lá. Você não faria uma grande viagem, por exemplo, sem um mapa ou um GPS. Da mesma forma, não devemos enfrentar a jornada da vida sem rumo e orientação. Dessa forma, irmãos, quando a gente vai viajar, a gente sempre hoje, né? Na minha época existia um livro chamado Guia, né? Alguns dos irmãos aí devem lembrar, né? Você pegava um táxi e tal, aí você perguntava lá para onde ir. O taxista perguntava para onde você ia, você falava o nome da rua, e daí ele abria aquele livrão lá grosso, né? Parecendo uma Bíblia. Era um guia com mapas da cidade inteira e te levava lá na direção, e você às vezes ia orientando ele. E é interessante que hoje tem o GPS, né? Você usa um celular, um aparelho à parte, ele te leva onde você quiser, aí você não se perde. Então, dessa mesma forma, não devemos enfrentar a jornada da vida sem rumo e orientação. Não conhecer a vontade de Deus é como não ter um mapa ou um guia. E a vontade de Deus está toda escrita aqui na sua palavra. Não adianta apenas eu ir à igreja, não adianta apenas eu ser um frequentador da igreja. E quando me acontecem as causas adversas, eu me perco no meio do caminho, eu não sei como lidar com essas situações se eu não conhecer as Escrituras. Porque é ela que nos consola, é ela que nos conforta, é ela que nos dá segurança, é ela que nos orienta da onde nós viemos, aonde estamos e para onde vamos. Conhecer a vontade de Deus não é saber que emprego Ele quer que tenhamos ou com quem a gente deve casar. Não é sobre obter uma resposta fácil dele a cada pergunta ou problema que temos na vida. Conhecer a vontade de Deus é algo muito mais do que isso. Você que está nos acompanhando nas terças-feiras, eu estou falando sobre o tema Como Deus Fala. Se você está acompanhando, então você vai estar mais sensível e sabendo quando Deus fala e que caminho a gente deve tomar segundo a orientação de Deus. Conhecer a vontade de Deus é algo muito mais do que isso. Em última análise, isso tem a ver com o propósito de Deus para nós e para toda a humanidade. Quando realmente compreendemos a vontade do Senhor, a nossa vida cotidiana muda. Nossa visão do mundo é completamente diferente quando sabemos o que Deus está fazendo conosco e com outras pessoas. Quando sabemos a vontade do Senhor, então temos um guia, um roteiro, para saber como navegar pela vida. Alguma vez você já pensou como deve ser andar em um campo minado? Eu creio que vocês conhecem o campo minado, né? Já devem ter assistido vários filmes de guerra. Não parece ser algo fácil de fazer, sem muita instrução e treinamento. Ao entrar em um campo minado, a primeira coisa é ter certeza do espaço seguro. Ou, dito de outra forma, pensar antes de agir. Você tem de buscar vestígios de minas ali nas proximidades. Uma das razões das minas serem tão perigosas é que elas ficam escondidas. Não é a mesma coisa com os perigos espirituais da vida? Eles podem não ser óbvios. Afinal de contas, a Bíblia diz que Satanás, ele se apresenta como um anjo de luz. Lá em 2 Coríntios 11:4. Certas coisas podem parecer inofensivas, inocentes, mas na realidade podem ser minas terrestres espirituais. Por isso é muito importante saber o propósito e a vontade de Deus, para poder discernir o bem do mal. Assim como entrar em um campo minado, sem saber o quanto é perigoso, também tentar navegar pela vida sem conhecer a vontade
que a instrução de Deus para a sua vida é uma aventura espiritualmente perigosa. Se não somos instruídos no caminho de Deus, então estamos muito mais propensos a correr riscos. Então, qual é o terceiro passo essencial? Entender o que Deus está fazendo em sua vida e seu incrível propósito para você. Você é muito especial para Deus. Ele quer que você entenda e se anime por conta disso. Seu maravilhoso futuro como filho de Deus. Portanto, precisamos perguntar: qual é a vontade de Deus? Qual é o seu propósito para as nossas vidas? Vamos voltar aqui ao apóstolo Paulo. Ele nos dá uma dica sobre a resposta alguns capítulos antes, aqui em Efésios capítulo 3, onde ele escreve sobre o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no versículo 11 de Efésios 3. Essa é uma grande dica sobre a vontade e o propósito de Deus para nossas vidas. Algo que nos mostra como devemos andar e por que devemos usar nosso tempo com sabedoria. Deus tem um propósito eterno em mente para mim e para você. Mas Paulo ainda dá outra grande dica sobre a cerne desse propósito, ao se referir a Deus como qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, no versículo 15. A incrível e inspiradora verdade e a grande razão de precisarmos mudar a nossa vida agora é que temos a magnífica oportunidade de fazer parte da família de Deus. Será que você já começou a entender isso? Será que você está começando a enxergar a vontade de Deus para a sua vida? Será que você está começando a entender o seu maravilhoso propósito para a sua vida? É tão incrível e inspirador saber que o próprio Deus quer que você faça parte da sua família por toda a eternidade. Voltando aqui a Efésios 3, Paulo preenche aqui as últimas lacunas. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Versículo 19. Deus está chamando-lhe para compreender a sua vontade e reconhecer que seu propósito definitivo para mim e para você e para toda a humanidade é de nos tornar filhos divinos em sua família por toda a eternidade. Você, nesta noite, meu irmão, minha irmã, meu caro ouvinte, está sendo chamado para sair da escuridão deste mundo e para andar com um propósito rumo a esse objetivo. Não espere. Mude mesmo. Mude sua vida a partir de hoje. Evidentemente, saber é uma coisa, fazer é outra. Então aqui há uma pergunta importante para você e que faz parte da mensagem central da Bíblia. Será que conhecer e entender o propósito de Deus vai motivá-lo a mudar alguma coisa em sua vida? Saber o propósito, o plano de Deus para você deveria mudar tudo. Isso deveria mudar seus passos, deveria fazer com que você passasse a andar prudentemente, tomando todas as medidas em questão e viver cada dia com esse grande propósito em mente. Isso deveria mudar a maneira como você e eu usam o tempo. Esse nível de mudança requer que você permita que Deus seja Senhor e Mestre de cada aspecto da sua vida. Isso significa não deixar qualquer área da sua vida impedir a ação de Deus. Isso significa que você vai dedicar muito mais tempo à oração, ao estudo da Bíblia, e que não vai permitir nenhuma distração externa em seu caminho. Isso significa que você vai estudar diligentemente a palavra de Deus para descobrir como Ele espera que você viva e agir conforme as suas instruções. Parte do intuito de Deus, enquanto andamos em seu caminho de vida, é nos ajudar a remir o tempo que nós desperdiçamos para que nos dediquemos a viver de acordo com o seu propósito.
Assim que você entender o propósito de Deus para a sua vida, então deve mudar, deve buscar mudar o mais depressa possível. Isso não é para depois, não é para amanhã, não é para algum outro momento. Isso é para agora, é para hoje, hoje mesmo. Deus não nos deixa sozinho nesse esforço. Ele nos deu rumo e um caminho a seguir para que alcancemos o nosso objetivo final. E assim, sabendo lidar com a vida, ficando alerta a cada passo e caminhando com propósito, evitando as perigosas armadilhas espirituais e permitindo que Deus nos guie, estaremos trilhando o caminho certo. E vamos encontrar o nosso destino. E vamos viver o propósito de Deus. Mas não devemos esperar para começar. Precisamos estar no caminho agora. A hora é agora. Deus tem que ser a maior prioridade das nossas vidas e devemos seguir o seu caminho sem titubear. A hora é agora, para aproveitar a maravilhosa oportunidade que Deus está lhe oferecendo neste momento. A hora é agora, meus amados. A hora é agora, para mudar e fazer do propósito de Deus o seu propósito. E parar de postergar ou adiar a felicidade de viver próximo a Ele. Deus está lhe chamando para que você mude sua vida, hoje mesmo. A Bíblia diz em Apocalipse 3, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Eis que estou à porta e bato. Hoje Ele bateu a porta do seu e do meu coração. Às vezes nós queremos algo em nossas vidas e não nos esforçamos para mudar. E essa mudança que eu quero que você receba hoje da parte de Deus, que ela venha fluir de dentro para fora. A mudança exterior era muito simples, é muito fácil de acontecer. Aonde todos percebem, você muda um cabelo, muda um corte de cabelo, uma pintura, enfim, muda uma roupa. Mas a mudança que eu estou falando para você nesta noite, para mim, é uma mudança que é de dentro para fora. É a essência. E hoje o Espírito Santo, Ele quer fazer isso ao meu e ao teu coração. Você que está aí do outro lado me ouvindo, falar através do Espírito Santo de Deus, que Deus possa te ajudar. Mas é necessário você tomar uma decisão. Decisão. Se você não se decidir, o Espírito Santo é educado. Ele só vai entrar dentro de mim e de você quando abrirmos o coração para Ele. Que Deus, em Cristo Jesus, vos abençoe. Que Deus possa ter falado em nossos corações nesta noite através dessa mudança. Mudança, lembre-se, exige sacrifício, mas não é impossível. E se é impossível, o nosso Deus age. Amém? Que Deus abençoe. Nós vamos orar. Chegaram aqui para nós alguns pedidos de orações. Nós vamos orar aqui pelos nossos irmãos. Amém? Nessa oração, eu gostaria, os irmãos já sabem, que meu pai está internado. Só que infelizmente, irmãos, essa semana ele foi separado, ele chegou no hospital para fazer uma cirurgia no pâncreas, e a cirurgia foi um sucesso, mas essa semana ele foi separado com suspeita do coronavírus. Isso nos traz uma preocupação, mas eu entreguei nas mãos do Senhor. A gente não vai poder ver ele por enquanto e ficamos aí crendo que Deus possa fazer um milagre. Você que está aí do outro lado, possa me ajudar em oração, o senhor Dionísio, ore por ele, tá? Ore também pelo meu sogro, que chama Paulo. Também vamos orar pela saúde da Cláudia, vamos orar pelas famílias e por todas as pessoas que estão ansiosas e depressivas e por toda essa situação que o nosso país se encontra, o mundo se encontra, para que Deus, irmão, nos guarde, para que Deus nos preserve em tanto esse meio dessa turbulência, que nem foi cantado aqui nesta noite, eu creio em Ti.
Então, irmãos, verdadeiramente a nossa fé foi colocada à prova de tudo isso que está acontecendo. Não se desespere, Deus ainda está no controle. Curva sua cabeça e ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai que estás nos céus, Jesus queridos, estamos aqui neste momento, ó Pai, te agradecendo pela Tua palavra, te agradecendo por tudo quanto o Senhor tem dito aqui nesta noite, ó Deus, e tem chegado até nós alguns pedidos de oração, Senhor, amém, juntamente com o meu Pai, o Senhor Dionísio, ó Deus, que está internado ali na Santa Casa. Pai, nós tivemos a oportunidade de estar visitando ele há 1 semana e meia, mas ele foi agora isolado. Senhor, não sabemos o que está acontecendo com a saúde dele, mas nós sabemos que Tu é um Deus presente, é um Deus que está aqui nesta noite, neste lugar, é um Deus que está aqui, Senhor amado, agindo de forma tremenda, forma sábia, e aquietando os nossos corações, Senhor, porque o Salmo 46 nos dá essa garantia, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, que é o socorro bem presente na hora da angústia, Senhor. É isso que nós cremos, ó Deus, e eu creio que Ele está nas Tuas mãos e que seja feito segundo a Tua vontade e o Teu querer. Também oro, ó Pai querido, pelo Senhor Paulo, meu sogro, que vive aqui conosco, Senhor amado, está com essa doença maligna que chama Alzheimer, Senhor, mas que o Senhor dê graça para ele, dê graça para minha esposa, para a nossa família, para podermos superar, Senhor amado, tudo isso que vem ocorrendo nos últimos tempos, Senhor. Também te apresento, Senhor, a Cláudia. Eu não a conheço, Deus, mas Tu a conheces, sabe da situação, da saúde desta mulher. O Senhor vai de encontro à necessidade dela, Senhor, que mostre o Teu poder, a Tua graça e misericórdia sobre a vida dessa mulher, dessa irmã, por nome de Cláudia, Senhor, que Teu Espírito Santo a console e conforte e cure-a, Senhor. E o Senhor pode curar através dos médicos e também pode curar através de um milagre, Senhor. Eu creio, Deus querido, que também nessa noite oramos pelas famílias, todas aquelas que estão assim ouvindo e que vão ouvir depois, Senhor, esta oração, que Teu Espírito Santo vá de encontro a essas famílias, Senhor, as pessoas que estão ansiosas, as pessoas que estão em depressão nesse momento difícil, Senhor. Te apresento também, meu Deus querido, minha prima, nossa irmã Leide, Senhor. Você sabe a necessidade da Tua filha, Senhor, sabe que a dificuldade que ela tem passado, eu não sei, Senhor. Também oro pelo seu esposo, Senhor amado, que Teu Espírito Santo possa estar assim, Senhor amado, dando graça, dando vitória, meu Pai. Para a família da nossa irmã Leide, seu esposo Aldo, pela família da Luciana, da Lucivânia, nosso irmão Roberval, Senhor, família que amamos tanto e prezamos, né, Senhor? Eu sei que ele viaja muito, é caminhoneiro, está aí por esse Brasil afora, tem os seus filhos, Senhor, debaixo das Tuas mãos, a sua esposa. Dê graça para eles, Senhor amado, e que eles fiquem firmes na Tua presença. Te apresento a nossa irmã Caminha também. Nossa irmã Carminha, Senhor, sabe o processo que ela está passando, ela e seus familiares e todos os irmãos aqui do Jardim Acácio e de todo o nosso campo de Guarulhos, Pai. Deus amado, obrigado por essa oportunidade. Fica conosco, Senhor, e fica com essas famílias. E obrigado por mais uma vez estarmos aqui compartilhando a palavra de Deus com todos. Em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês e as suas famílias. Todos dizem amém. Deus abençoe.